Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O governo sofre derrota na Câmara e a renegociação da dívida dos estados é aprovada sem a contrapartida exigida pelo Ministério da Fazenda. E veja também nesta edição. Banco Central detalha medidas para tentar baratear o crédito e decide cuidar de acordos de leniência com instituições financeiras. Crises política e econômica atingem em cheio o espírito de Natal este ano. Eu não vou nem viajar, presente só os básicos mesmo. Autorizada a sair da cadeia, chamada viúva da Mega Sena vai ter que comprar e usar tornozeleira eletrônica. Um dia após o assassinato do diplomata russo, os governos da Turquia, Irã e Rússia fecham acordo de paz para a Síria. A Alemanha solta o único suspeito do atentado ao mercado natalino de Berlim e o ISIS reivindica a autoria da ação. Executivos da Odebrecht são soltos por ordem do juiz Sérgio Moro e só o herdeiro da empreiteira permanece preso. Uma sugestão para aliviar a angústia de um ano difícil: se entregar à leitura. É o momento que você está ali só criando imagens e se entretendo com aquela leitura. E nossa bancada tem hoje a presença do filósofo Mário Sérgio Cortella e do cientista político Rogério Schmidt. Envie a sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O governo Temer sofre a primeira derrota no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou a renegociação da dívida dos estados sem contrapartidas. O projeto vai agora à sanção presidencial. Em Porto Alegre, mais um dia de conflitos. Manifestantes derrubaram gradis diante da Assembleia Legislativa. A Brigada Militar lançou bombas de gás lacrimogêneo. Os deputados retomaram a votação do pacote de medidas contra a crise do governo gaúcho, que prevê corte de investimentos, de salários e o fechamento de 11 fundações estaduais. No Rio de Janeiro, os servidores do Estado também protestaram em frente à Assembleia Legislativa contra o pacote de austeridade. Os parlamentares decidiram que o pagamento dos salários atrasados do funcionalismo terá prioridade diante de qualquer outro gasto do Estado. Na Câmara dos Deputados, a base do governo tentou obstruir a votação da proposta de renegociação das dívidas estaduais. O texto exigia a contrapartida dos estados, como o aumento da contribuição previdenciária do funcionalismo de 11% para 14%, o congelamento de salários e a proibição de novas contratações. Um acordo de lideranças derrubou as exigências. Apenas o líder do governo, André Moura, do PSC, discordou e tentou obstruir a votação, alegando que as mudanças estavam em desacordo com o Ministério da Fazenda. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu. Nós não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Lógico. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. Se o presidente entender que não é o melhor para o Brasil, ele tem o direito ao veto. O projeto de renegociação foi aprovado por 296 votos a 12 e 3 abstenções. A proposta aumenta em até 20 anos o prazo para o pagamento de dívidas de estados e do Distrito Federal junto à União. Estados que enfrentam crises financeiras graves, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, poderão ficar até 3 anos sem quitar débitos com o governo federal. Nós procuramos tratar essa questão das finanças publicamente, com a verdade e com transparência. E mostramos para toda a sociedade a nossa realidade. Mas também fizemos o nosso papel em casa. Nós fizemos 6 fases de ajuste fiscal. Você não pode estar emprestando dinheiro ou dando dinheiro para alguém que não é capaz de equilibrar suas contas. Aí é dinheiro, a expressão que se usa, dinheiro a fundo perdido, ou seja, dinheiro jogado na lama. Rogério Schmidt, boa noite. Boa noite. Podemos entender que essa ação aí no Congresso Nacional é um recado para o governo Temer, ou tem alguma relação aí com a presidência da Câmara, Rodrigo Maia, que ele quer mostrar também força como presidente da Câmara, ou é a força mesmo dos governadores? Eu queria, além de tudo isso que você falou, eu queria lembrar também do fator eleitoral, né? Os deputados federais, eles são eleitos nos estados, né? Todos eles têm uma base, redutos eleitorais que são estaduais, né? Então, os incentivos eleitorais atuam exatamente na direção de que o resultado da votação fosse esse que aconteceu. Já era mais ou menos esperado, né? Os governos, se você for olhar a composição da maioria que aprovou essa lei, na forma que ela foi aprovada, a maioria
a maioria ali são membros da base governista, né? Acho que foi uma derrota para o governo, sem dúvida, mas acho que, para mim, a questão mais importante é ver o que o Executivo fará agora, né? Porque ele precisa sancionar esse projeto de lei e com o direito de vetar o projeto no todo ou em parte, né? Essa que eu acho que é a mensagem, por exemplo, que o mercado financeiro, por exemplo, vai ficar atento daqui para frente, como que o Executivo vai usar o seu poder de veto nesse caso, né? Existe até a possibilidade do projeto ser vetado na íntegra, né? O que devolveria a bola ao Congresso, mas, de fato, é uma derrota do Ministério da Fazenda, especificamente, que havia se empenhado bastante, né? Especialmente no Senado, para aprovar regras mais rígidas, né? Mário Sérgio Cortella, boa noite. Você acha que é pressão das ruas, Cortella? De maneira alguma, imagina, Não, né? Quem dera. Né? Seria muito bom até se eu fosse. Eu acho que a questão é um pouco mais de bastidor. Né? Ela é muito mais colocada dentro da coxia do teatro do que ali no meio da plateia. Né? Ao contrário até. Há alguns tempos no Brasil, quando havia dificuldade daquilo que a gente chama de esquerda, né, de fazer um movimento, alguns diziam com uma esquerda como a nossa, quem precisa de direita. Né? Agora a gente pode dizer, com uma base como essa do governo, quem precisa de oposição? Né? Se é a base que faz esse movimento, você imagina que ele estava contra. Eu acho que a maior surpresa hoje em Brasília foi de quem faz oposição ao governo Temer, porque estava tão fácil, né, dar um modo de golpe. Quase que parece que o Papai Noel chegando e disse, então, presidente, o senhor foi um bom moço em 2016, como é que o senhor se comportou? Ah, não? Então tá bom, o senhor vai ver, o senhor não vai ter nada, vai ganhar agora, né, uma recusa à sua política econômica, ao teu modo de negociação. Mas para o ministro Henrique Meirelles, eu acho que o susto é imenso, porque se falava, com razão, de dificuldade, por exemplo, da presidente Dilma de fazer algumas negociações dentro, né, do Congresso. Agora, o governo, além de ficar substituindo o ministro em sequência, ainda perde essa lógica. Acho que, como o Rogério bem lembrou, a minha grande questão é que hoje não era improvável que isso acontecesse. Era difícil, mas não era improvável. O que eu quero ver é qual é a reação do Executivo. Porque a derrota, em tese, não foi hoje. Vai ser no momento em que o Executivo, por exemplo, ou admitir que aquilo que ele apresentou estava equivocado, e, portanto, fazer uma aceitação do que a Câmara votou, ou peitar, né, o Legislativo e, na sequência, receber, aí sim, uma grande derrota que é mais definitiva, quando, então, não há mais veto ou não, né, por parte do Executivo. Nessa hora, o governo está com algumas dificuldades. A coisa não era assim tão tranquila, né, como alguns imaginavam. Parece que o presidente Temer está sem apoio de quem o apoia. É curioso que essa aprovação de hoje veio uma semana depois do mesmo Congresso aprovar exatamente como o governo queria a PEC do teto de gastos, né? São sinais contraditórios, né, que o Legislativo está transmitindo, né? Mas imagine o estrago que teria sido a aprovação desse projeto na forma que foi aprovado hoje, se a PEC do teto não tivesse sido promulgada já na semana passada. Você que estava hoje estudando em Brasília, estava vendo, estudando as coisas lá, você sentia, né, estando você em Brasília hoje, como sendo um movimento em que haveria essa possibilidade? Não. Não. Não, Brasília está próximo das férias, né? O ambiente é um pouco diferente. Está mais vazia, você não vê aquele rigor, né, de movimentações políticas. Inclusive, foi surpresa, inclusive, essa votação hoje. Sim. E por isso eu perguntei para os senhores a força que teve, a representação que foi essa votação em relação ao governo que aí está. Eu acho até, William, aí quando você diz assim, olha, a cidade em si, a capital federal, não parece estar mesmo numa dentro do movimentação Congresso, de rua. Né? Eu acho que há algum tipo de organização de próximos movimentos relativos à eleição do futuro ou à continuidade do atual presidente da Câmara ou algum outro movimento em que o enfraquecimento do atual presidente é apenas uma maneira, né, de mostrar de fato que é fraco. Né? E nessa hora, essa condição ela coloca preocupação, porque se o próprio movimento de base do governo dá esse passo e admite, né, não sei, o Rogério conhece bem essa área, né, que admite que se possa afrouxar aquilo que é a condição, talvez aquilo que foi votado, como você lembrou, há uma semana, perca força, porque se admite que os estados têm essa possibilidade, aí a ideia de conter despesas ela fica muito mais limitada, né?
Olha aqui, vamos registrar aqui a participação dos nossos telespectadores, o Deck Reis aqui pelo Twitter. Os governadores conversaram com os deputados preocupados com as próximas eleições. Essa é a verdade. É exatamente o que você falou, né? Que tem aí uma força também dos governadores. A minha sensação, sinceramente, é que o Legislativo está transferindo para o Executivo o ônus de ter que vetar esse projeto por uma Ainda questão mais quando é acordo de liderança, né? Exato. E que você não tem necessidade ali do voto nominal, né, para algumas coisas. Agora, o próprio será que presidente 2018 não está isso, meio longe? 2018, para um país como o nosso, 2 anos antes quase da próxima eleição, é um tempo significativo. A gente puxar nossa memória para 2 anos atrás e imaginar o que aconteceu de lá até agora, supor que de agora até daqui 2 anos a gente vai ter a mesma estabilidade sequencial, eu acho que não. Eu acho que talvez, embora não seja improvável, que haja aí o afeto, né, dos deputados em relação à sua base eleitoral, eu acho que há outras coisas no circuito que a gente ainda não entendeu direito. Mas vamos entender na hora que chegar na mão do Executivo. Daqui a pouco o Marcos Wood pelo Facebook. E a contraparte? Vão dar dinheiro para os estados mal geridos? Vão jogar no lixo, como disse o entrevistado. E o Emilson Nunes Costa, que o Rodrigo Maia pensou nos seus interesses políticos, pensando em suas reeleições a deputado e presidente da Câmara. A preocupação com a economia e com a política do país atingiu o espírito natalino. A alegria tão comum nessa data parece não ter contagiado o brasileiro. Os panetones de sabores variados estão prontos. A ceia sob encomenda inclui várias opções de pratos. Mas onde estão os clientes? Na rede de padarias da Vera, a expectativa é de 30% de queda nas vendas. As pessoas antes compravam ceias completas, agora elas estão comprando as coisas mais difíceis de fazer, como os assados, e vão fazer os complementos em casa. A Federação do Comércio ainda acredita numa recuperação na última hora, principalmente com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, liberada hoje. O desemprego tão elevado e o risco que ainda existe não favorece, mas a percepção de que as coisas estão se deteriorando menos, por outro lado, faz com que talvez o consumidor, com o mesmo volume de dinheiro no bolso, opte por comprar um pouquinho a mais. Mas uma volta pelos pontos mais tradicionais de São Paulo nessa época do ano revela um Natal sem clima de Natal. A Avenida Paulista costumava ser ponto de parada para a contemplação dos enfeites natalinos. A decoração, que já vinha encolhendo, praticamente desapareceu. Neste casarão, agora fechado, funcionava uma agência bancária. A decoração era tão elaborada que atraía muita gente. Outro ponto de referência na Paulista, o Conjunto Nacional, não deixou a data passar em branco, mas este ano tudo aqui é simples. Esse ano só tem os ônibus, assim, tipo, a gente vê um ônibus, fica todo mundo feliz atrás, porque é a única coisa que tem bonita. A crise econômica afetou até as tradicionais viagens de fim de ano. O Departamento de Estradas de Rodagens prevê uma redução de 26% no movimento das rodovias paulistas. Não vou nem viajar, presente, só os básicos mesmo. Sem querer ser pessimista, Cortella, mas as pessoas estão muito preocupadas com o que vem por aí, né? Ainda bem. Né? Esse é um sinal de inteligência. Você já imaginou? Se as pessoas não estivessem preocupadas, com o futuro, a inflação cresce, o dinheiro está mais curto, o mercado não retoma fôlego, nós temos a base do governo peitando o governo. Ou as pessoas ficam preocupadas e começam a se precaver, né, em relação a essa questão, restringindo um pouco aquilo que, de uma certa maneira, é um gasto não necessariamente necessário. Né? Quando a gente fala do espírito de Natal, né, às vezes se fala do espírito de Natal como fraternidade, mas muitas vezes o espírito de Natal é aquele espírito do gasto, da compra, do uso do 13º, né, com intensidade para poder... Eu acho que é bom até que a gente continue preocupado. Claro que a gente gostaria, no setor da economia terciária, que ali o comércio vendesse, etc., mas não é assim. Há momentos que tem que entender. É que como há 5 anos nós estávamos numa fartura imensa. Todo mundo viajando, fazendo cruzeiro, né? Uma coisa saudosa que eu lembrei outro dia no jornal, o caos aéreo, você lembra? Que saudade? Quando o aeroporto ficava tão lotado que o governo tinha que tomar providência para garantir que houvesse voo. Agora muda um pouco, assim é. A gente estava comentando aqui que em off, né, que na família classe média, eu acho que só as crianças agora estão ganhando presente. Exatamente. E olha lá, né? Por isso, eu não acho sempre negativo. Né? Quando se diz, parece que o brasileiro está preocupado, eu digo de novo, ainda bem.
Na verdade, nós estávamos fazendo um pacto aqui para não presentear. Não soterrar as crianças. Exatamente, dos presentes. O Rodrigo Couto está aqui pelo Twitter, viu, Rogério? A saída para a crise é um incentivo aos comércios locais e menos produtos de marca. Na verdade, a saída para a crise é o comércio, né? É o consumo também, né? No momento como esse, né, a micro e pequena empresa que oferecem, às vezes, produtos até mais competitivos que as grandes marcas, né? Eu acho que o telespectador tem razão, sim. Eu acho que até, desculpa, ele, até os Reis Magos, que são uma figura fictícia, né? Eles, esse ano, em vez de 3, virá só 1. Porque os outros 2 vão ficar em casa, porque não tem como se deslocar. Então, vai reduzir um pouco. Então, vamos lá, conselho de filósofo. Rodney Silva. Como recuperar o ânimo com esta situação difícil, Cortella? Primeiro, lembrando aquilo que a tua avó dizia, a minha, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Isso não é fingir que as coisas não estão acontecendo, é imaginar que elas não são intransponíveis, que elas não são invencíveis e que a gente consegue isso lembrando aquilo que é o lema da ordem beneditina, que é a maior do século VI, que dizia reza e trabalha. Reza e trabalha. Porque só rezar, né, as coisas não acontecem. E só trabalhar sem alguma reverência perde sentido. Por isso, ora et labora. Reza e trabalha, mas trabalha. Só para a gente encerrar, o Paulo Fernando Ribeiro pelo Facebook. O Natal, com ou sem crise, é sempre Natal. O importante é o amor. Muito bem. A seguir, Banco Central detalha medidas para incentivar o crédito e a polícia solta o único suspeito do ataque a festival natalino na Alemanha. Depois de trocar 6 ministros em 6 meses de governo, o presidente Michel Temer deve começar o ano que vem fazendo uma reforma ministerial. Já no começo do ano, o governo deve anunciar uma nova secretaria ligada ao Ministério da Fazenda. A missão dela será colocar em prática o pacote de medidas para acelerar a economia. O ministro Henrique Meirelles estuda nomear um economista de sua confiança para o cargo. A secretaria faz parte de uma mini-reforma ministerial preparada pelo presidente Michel Temer. Apesar de a equipe econômica priorizar nomeações de profissionais com perfis técnicos, a ordem dentro do governo é recompor a base no Congresso Nacional, principalmente porque em 2017 ele pretende aprovar mudanças na Constituição que podem ser bastante impopulares, como a reforma da Previdência, e exigem o apoio de pelo menos 3/5 do Congresso. O reequilíbrio de forças também deve ser afetado pela eleição da presidência da Câmara e do Senado em fevereiro. Partidos do chamado Centrão pressionam por mais espaço dentro do governo e do próprio Congresso. É muito difícil imaginar uma forma diferente com o sistema político eleitoral que o Brasil tem. Enquanto o Congresso tiver muitos partidos, essa negociação, esse toma lá da cá, vai tender a ser a regra do sistema. As investigações da Lava Jato também são determinantes. Denúncias de corrupção já derrubaram 2 ministros e um assessor do presidente Michel Temer. As delações da Odebrecht podem provocar novas mudanças. O futuro de 2 amigos pessoais de Temer, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil, é incerto. Eles foram citados pelos executivos da empreiteira. Para esse economista, somente a estabilidade política será capaz de acalmar os mercados. Então, se você olha os componentes da demanda no Brasil, consumo das famílias caindo, o gasto do governo estagnado, investimento caindo fortemente, as medidas não criam efeito nenhum prático para 2017. A gente vai ter um ano ainda bastante difícil e, se não de desaceleração econômica, de uma estagnação durante mais algum tempo. A pergunta é como acabar com essa instabilidade política, né? Agora, como é que será isso aí, Rogério? O governo tem que ficar de olho no Congresso e de olho na Lava Jato para compor seus ministérios, né? É verdade. Ainda que hoje, né, a nossa conjuntura política seja muito contaminada aí por essa questão dos escândalos de corrupção, da Lava Jato, mas desde que eu acompanho a política brasileira, há 30 anos, os governos todo ano, né, resolução de ano novo, vamos recompor a nossa base aliada para o ano fazer a reforma ministerial. E fazer a reforma ministerial, né? O governo hoje tem aí 70%, a base aliada é 70% da Câmara, 70% do Senado. E ficou claro, por exemplo, na aprovação
da PEC do teto dos gastos, né, que foi exatamente esse o placar da votação. É uma base suficiente para governar. Agora, todo ano é preciso fazer ajustes, né? Um partido sai, entra outro, um ministro é demitido por conta de uma crise no noticiário. Quer dizer, alguém lembra aqui do ex-ministro Calero, do ex-ministro Gedel? Eles saíram e o governo continua funcionando, né? Quer dizer, não é... A fila anda, né? Exatamente, a fila anda. Não é por causa de uma troca de fulano ou beltrano que isso gera uma crise sistêmica, né? É a característica do próprio sistema político brasileiro, para o bem ou para o mal. Acho que tem uma novidade agora também, Rogério, que é, de maneira geral, o PMDB está habituado a ser base. Quando ele agora é governo, tal como aconteceu com o Itamar, né, tal como aconteceu em outras circunstâncias com o Sarney, há uma dificuldade. O próprio Itamar tinha dificuldade, embora ele tenha levado bem adiante, porque ele se cercou até de pessoas que tinham alguma experiência política que ele mesmo não rompeu. Com o Sarney, a dificuldade foi imensa, né, da parte dele. O número de concessões que teve que fazer, aqueles que eram os que antes estavam com ele, é muito forte. Nesse sentido, essa mosca, né, que circula, não é a mosca azul, aquela que morde para a gente ter poder, né, mas ela marca um pouco essa dificuldade. E ela agora, por não outro desiste lado, de você. Exato, graças aos céus. Eu gosto por outro lado, de ser amado, né, pelos insetos que fiquem longe. Se você olha, hoje o governo tem sim dificuldade, né, de estruturar. E fazer a reforma ministerial é uma promessa. Eu não esperava isso, sabe por quê? Embora, e a mosca vai e volta. Embora, eu acho que ela é uma mosca da direita. Se você lembrar, uma das coisas que eu não esperava é que Michel Temer teve tempo, né, para poder organizar um governo que viria se ele assumisse. Ele não produziu uma carta, ele não disse, fez uma carta antes que foi divulgada, ele teve tempo, enquanto corria o processo de impeachment, né? E agora, se você imaginar, por que ele não organizou alguém que ele pudesse já olhar a ficha corrida, organizar se não tinha nenhuma pendência, e aí me mandar essa música? Aí é demais. Não tem base que resista. Vamos chamar uma reportagem para resolver o problema dessa mosca aí, Cortella, que está muito desagradável esse mosquitinho aí. O Banco Central anuncia várias medidas para tentar melhorar a eficiência do sistema financeiro e pretende fechar acordos de leniência com instituições denunciadas por corrupção. O que é a agenda do BC+? É uma agenda de trabalho. A medida faz parte da chamada Agenda BC. O Banco Central pretende modernizar leis relacionadas a processos administrativos que determinam punições às instituições financeiras. A ideia é fechar diretamente acordos de leniência com instituições financeiras. Atualmente, 13 bancos são investigados pela Força Tarefa da Lava Jato por suposto envolvimento no esquema da Petrobras. Após fazer o acordo, o banco continuará operando normalmente. Entre as medidas propostas na Agenda BC estão revisão das normas punitivas e modernização da lei que rege o BC em vigor desde 1964. Revisão da multa, hoje em R$ 250 mil, por desobediência às normas da autoridade monetária. Máquinas de cobrança de crédito e débito nos estabelecimentos comerciais deverão ser compatíveis com todas as bandeiras. O objetivo é reduzir o custo aos lojistas. Uma medida provisória vai autorizar o comerciante a dar descontos dependendo da forma de pagamento: dinheiro, boleto bancário, cartão de débito e de crédito. O consumidor poderá exigir a inclusão do nome no chamado cadastro positivo. O objetivo é provocar uma concorrência em torno dos bons pagadores. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que baratear o crédito deve partir de um esforço conjunto e não apenas dos bancos públicos. Nós não vamos cometer os mesmos erros do passado. Eles têm que ter seus riscos bem controlados. Agora, eles vão participar, os bancos públicos junto com os bancos privados, numa solução conjunta, nessa ideia de oferecer ações que a gente, em conjunto, vai poder reduzir o custo de crédito ao longo do tempo de forma sustentada. Vamos lá, tem dois pontos ali que chamam mais atenção, que diz respeito diretamente ao consumidor, né? Que é essa do comerciante poder dar desconto dependendo do pagamento, da forma de pagamento. Se for à vista, mais barato. Eu acho que já outras vezes se falou desse conjunto de medidas, não desse modo, não estruturado dessa maneira. Se falava há algum tempo de cadastro positivo. Acho importante que se faça. A gente tem a sensação, vendo a matéria, que você tem dois movimentos dentro da condição da economia no Brasil. Uma coisa é o que o Ministério da Fazenda está seguindo,
seus grandes projetos, outra coisa são as medidas no cotidiano, micro, que o Banco Central está tomando. Eu acho que tem mais eficácia isso que o Banco Central está puxando do que, de fato, essa macro mudança, né, que até é necessária se discutir, mas no concreto do cotidiano. Uma coisa é você falar de algo que durante 20 anos, né, você não vai alterar. Outra coisa é aquela coisa do dia a dia, comezinha, mas que funciona também, né, e que tem sua eficácia. Por isso, acho que vale demais, né, esse caminho. Mas parecem dois movimentos dentro de um mesmo governo. Essa agenda micro, a gente precisa lembrar que ela tem um inconveniente, que ela não produz efeitos instantâneos, imediatos, né? Quer dizer, os efeitos são cumulativos, se dão ao longo do tempo, no médio e longo prazo. Então é diferente, por exemplo, de você desonerar por uma medida provisória um setor da economia, né, que era, por exemplo, a estratégia que o governo anterior fazia. O resultado, automobilística, linha branca. O resultado era imediato, mas depois, no longo prazo, aquilo acabou se provando que não era eficiente. Equivocado do ponto de vista da racionalidade econômica, né? Exatamente na direção contrária, que eu acho que essa agenda micro do governo atual tenta operar. Agora, mas em algum momento ele vai ter que fazer uma agenda macro, né? Reforma da Previdência. O teto dos gastos já foi aprovado, né? Acho que o primeiro semestre... Acabou de perder uma perna dessa agenda macro hoje, com a medida, né, na Câmara. Agora, claro, né, nós precisamos inverter um pouco isso, essa atividade do Banco Central, ela caminha nessa direção, que é aquela lógica de que você que tem que provar o tempo todo que você é honesto em relação ao que você vai fazer. Né? Invertendo o princípio de que cabe ao acusador o ônus, né? A ideia de um cadastro positivo, da possibilidade de um abatimento, né, retoma princípios antigos da economia mais comezinha local, que era aquela do comerciante saber que para quem era o seu bom pagador, ele não exigia tantas coisas. Ao contrário, né, isso se perdeu um pouco. Faz mal para a economia. Esse caminho, acho correto, coisa boa. Esse cadastro positivo, o governo está querendo incentivar a concorrência entre os bancos na conquista desse bom pagador, não é isso? Sim, claro. Porque se é o bom pagador, os bancos vão querer disputá-lo. E aí o crédito reduz. No governo Dilma, tanto o Tombini no Banco Central quanto antecessores dele, o próprio Guido Mantega, quando esteve, né, no circuito, ele tinha essa perspectiva, mas não houve a efetivação. Eu acho que ainda bem, né, que o ano termina também com essa possibilidade. 2 réus da Lava Jato deixaram a cadeia por ordem do juiz Sérgio Moro. Os ex-funcionários da Odebrecht, Olívio Rodrigues Júnior e Luiz Eduardo da Rocha, estavam presos desde março. Eles seriam os responsáveis por gerenciar e pagar políticos e agentes públicos. Olívio Rodrigues Júnior também seria o operador das contas secretas do grupo Odebrecht no exterior. Os 2 executivos respondem por lavagem de dinheiro e estão proibidos de sair do país. Agora, apenas o herdeiro do grupo, Marcelo Odebrecht, continua preso. Em Brasília, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o líder da minoria na Câmara, José Guimarães, do PT, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Guimarães é acusado de receber R$100 mil para ajudar a empreiteira interessada em obra de parque eólico na Bahia. O deputado petista nega a denúncia. Líderes da Rússia, Irã e Turquia anunciaram um plano de paz para a Síria, que está em guerra há quase 6 anos. O anúncio foi feito um dia depois do assassinato do embaixador russo em Ankara, capital turca. O corpo do diplomata Andrei Karlov foi recebido com honras de Estado em Moscou. O embaixador foi assassinado ontem, na frente das câmeras, durante um discurso numa galeria de artes. O atirador, um policial turco, disse que era uma vingança pelos ataques russos à Síria. Ele foi morto pela polícia. Pelo menos 6 amigos e parentes do atirador foram presos, incluindo a mãe e a irmã. O governo turco chamou o ataque de sabotagem e disse que era uma tentativa de desestabilizar as relações com a Rússia. Hoje, chanceleres da Turquia, Irã e Rússia se reuniram em Moscou e reafirmaram a parceria das nações. O encontro discutiu o fim da guerra civil de quase 6 anos na Síria. Os 3 países têm participação militar no conflito. Rússia e Irã apoiam o presidente Bashar al-Assad, enquanto a Turquia defende os rebeldes, a oposição armada que tenta derrubar o regime sírio.
Os chanceleres anunciaram o plano de paz que será apresentado ao governo de Damasco. O diálogo foi incentivado pelo drama humanitário provocado pelo conflito em Alepo. A cidade foi retomada pelas tropas sírias na semana passada, depois de meses de ataques aéreos e terrestres. Alepo, a segunda maior do país, foi reduzida a escombros. Mais de 200 mil pessoas ficaram no meio do fogo cruzado. A retirada de civis começou na semana passada, depois de um cessar-fogo acertado com os rebeldes. Cortella, o Bob Juliano Fox, pelo Twitter, a Síria só vai ter paz quando o famigerado Assad cair do governo. Pois é, você sabe que a Turquia ela tem uma questão muito séria, especialmente a população turca, pelo fato de que o regime do Assad ele eliminou, né, fuzilou, executou muitos sunitas, né, muitos daqueles que são a maioria, né, dentro do islamismo, quase 92% do mundo islâmico é composto dessa linha, né, dentro do islamismo, que são os sunitas e que tem uma presença muito forte no Iraque, né, enquanto que os xiitas, que o Irã tem como sua quase totalidade, eles recebem hoje o apoio de uma composição que pareceria improvável até algum tempo, né, que era a junção, né, da Turquia com o Irã e a Rússia, né, em alguns momentos. Eu não imaginava, de verdade, né, aqui o Rogério tem mais experiência por conta até de ser uma área que ele lida melhor, eu não imaginava que nós iríamos ter no século XXI, né, nesses quase que 20 anos iniciais aí, algo desse calibre, desse horror. De novo, guerras da região, mortandade de pessoas, refugiados tentando escapar. Isso tem conexão com a Europa, os atentados na Alemanha, na Europa em geral, estão ligados, é tudo um mesmo movimento, né? E é absolutamente incrível, né, que não se consiga, numa força, né, de união das nações, brecar essa condição. Por que se apoia um regime? Porque ele favorece o outro em relação a segurar custo de combustível fóssil, possibilidade de comércio. Então, e o Brasil não é tão isento nesse conjunto, e não digo nem que é um apoio governamental. A gente se beneficia com alguns desses conflitos enquanto nação, porque parte da nossa indústria bélica, ela consegue estar o tempo todo no movimento de comércio, né, nessa condição. Então, em tese, não há inocentes nisso, exceto os que morrem. Eu não sou especialista em Oriente Médio, muito menos em política internacional, mas eu acho que todo mundo vai concordar, qualquer pessoa sensata, né, que essa é a região que é o principal foco de instabilidade, né, e geopolítica no mundo atual. Quer dizer, não é fácil, não sei como que uma saída pode ser obtida, mas certamente não será fácil. Acho que ainda vamos ficar alguns anos aí tentando enxergar uma luz no fim do túnel nessa crise toda, né? Esse episódio aí do ataque ao diplomata russo, né, foi particularmente trágico, né? Quer dizer, algumas pessoas até lembraram do episódio que deflagrou a Primeira Guerra Mundial lá com o ataque ao arquiduque Ferdinando, né? Enfim. Morto pelo Grávelo Príncipe, né? Exato. Coisa que a gente estudava para fazer cursinho, fazer vestibular. Agora, isso se revive para nós não como literatura, né, mas como realidade. O Mauro Vieira Sena aqui, Cortella, está dizendo exatamente o que você ponderou aí, como a Turquia pode fazer algum acordo com a Rússia se ambos estão em lados opostos, né? Bom, acho que é nessa hora que veio o acordo mais direto, quer dizer, um acordo de paz, um armistício que poupe as pessoas que estão sendo dizimadas no cotidiano. Na Europa, inclusive, tem interesse, não necessariamente a Rússia, mas que haja a cessação disso, porque uma parcela daquilo que são os imigrantes, eu fiquei impressionado, né? Em julho eu estava na Alemanha e estive antes na Áustria um pouquinho, em Salzburg, onde viveu e nasceu Mozart, uma parte da vida. O número de pessoas que saíram da Síria, que ali eram refugiados, era impressionante. Eram massas e massas de pessoas passando nas estradas de ferro, caminhando pelos trilhos. Eu nunca tinha visto isso, né? E de repente você ficava imaginando de onde isso vem, né? De uma ausência até, né, de humanidade mesmo em relação às formas de praticar política que não seja exclusivamente mercantil. Pode até se dizer, ele que é um pouco romântico, esperar que se faça a paz por essa condição, mas é isso que a gente deseja, né? A gente não pode admitir a fratura desse romantismo, que é imaginar que não se pode ter as coisas só movidas ao interesse desse tipo. A Alemanha acordou de luto pelos 12 mortos e 48 feridos no atentado em Berlim. As autoridades ainda tentam descobrir quem jogou o caminhão contra a multidão em um mercado natalino. O único suspeito foi solto por falta de provas. Bandeiras hasteadas a meio mastro. No cenário da tragédia, flores e velas em homenagem às vítimas.
O caminhão usado no ataque foi retirado do local. As autoridades fazem perícia em busca de provas que identifiquem o autor do ataque. A polícia ainda tem poucos dados. Sabe que o caminhão jogado de propósito contra a multidão tinha sido roubado na Polônia. Sobre o passageiro encontrado morto, há informações não confirmadas de que ele teria marcas de tiros e de golpes. Uma das hipóteses é que teria sido assassinado pelo motorista, que fugiu. O promotor do caso pediu que a população fique em alerta. O único suspeito, preso ontem à noite, um refugiado paquistanês de 23 anos, foi solto por falta de provas. Exames de DNA dele não bateram com impressões encontradas no veículo. A chanceler alemã Angela Merkel visitou o mercado. Disse que o caso está sendo tratado como um ataque terrorista e que, como qualquer cidadão do país, está chocada. O caminhão foi jogado contra a multidão por volta das 8 da noite de ontem, horário local. O mercado natalino fica na frente de uma igreja luterana e estava cheio de gente. 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas. Eu estava na entrada na hora da confusão. Ouvi um barulho forte e uma barraca de alimentos caiu em cima de mim. Quando olhei para trás, vi todos os mortos e machucados no chão. Foi assustador, disse este sobrevivente que não quis se identificar. Na internet, os extremistas do ISIS disseram que o ataque foi cometido por um seguidor. Há 3 dias, um menino de 12 anos, descendente de iraquianos, foi preso tentando detonar uma mochila com explosivos em outro mercado natalino no oeste da Alemanha. Ele disse que era militante do ISIS. Bom, agora a tendência aí é que a Alemanha se feche, né? Que Angela Merkel pode fazer lá suas gavetas. Pois é, há eleições na Alemanha, a probabilidade daquilo que se chama do grupo mais conservador, alguns até reacionários, vencerem e, portanto, não admitirem mais a acolhida aos refugiados, aos movimentos de liberdade quanto a estrangeiros é muito forte. Por outro lado, hoje a França está em estado de alerta, né, porque o próprio François Hollande, ele hoje disse à população francesa de que a França era talvez o próximo alvo. Eu tenho um conhecido, né, com o que eu falei hoje, que está na França, que diz que está todo mundo mais assustado, né, porque se isso acontece na Alemanha, que tem uma estrutura de segurança fortíssima, né, e que, de maneira geral, se imaginava que não seria, de novo, a vítima recorrente, a França hoje está em estado de tensão. A tarefa no conhecimento do terrorista é aterrorizar. Né, e o terrorista aterroriza quando ele não deixa claro qual é o próximo alvo. Porque se fosse, digamos, uma guerra, entre aspas, convencional, se saberia o movimento, né, das tropas. Mas ali, o elemento surpresa é que faz com que o terrorista aterrorize. Vale lembrar, William, que a chanceler Angela Merkel é da democracia cristã, que é exatamente o partido mais conservador da Alemanha. A alternativa clássica à democracia cristã é a social-democracia, não é? Que tem políticas ainda mais liberais no que diz respeito à aceitação de imigrantes. Então, não me parece de todo improvável que até que a democracia cristã consiga se sustentar no governo, mas fazendo talvez algumas concessões, não é, a essa demanda. Você acha que ela permanece? Não, talvez ela pessoalmente não é? Quer dizer, mas como é um sistema parlamentarista, né, você pode permanecer no parlamento alemão com uma maioria democrata cristã, a coalizão que governa a Alemanha nesses últimos tempos, mas talvez com uma troca do chanceler, né? Que talvez com um perfil um pouco mais anti-imigração do que ela. Né? Agora, não resta dúvida que fecharão as fronteiras para os refugiados, não é isso? A tendência parece ser essa, pelo menos no curto prazo, né? Mas vale lembrar que as políticas de imigração na Alemanha, elas, na verdade, são políticas comuns à União Europeia como um todo, né? Então, num certo sentido, também os governos nacionais não podem decidir sozinhos, né? É preciso haver uma certa... Mas era a Alemanha que vinha capitaneando um pouco essa maior abertura de fronteiras, né? Eu acho que isso permite que a vítima principal, embora os alemães tenham sofrido de novo um atentado, sejam os refugiados, que mais uma vez serão atingidos, né, por políticas que não dependem deles e que ele não decidiu nem que ia, nem que ficava e não tem onde ir e nem onde ficar. Felipe Cabral aqui, esses ataques dão mais combustíveis aos
ultranacionalistas de direita que vem crescendo na Europa, e a Suelen Garcia, a Alemanha, tem sofrido com o multiculturalismo, não rompeu a intolerância religiosa, apenas a deslocou para a Europa. Em instantes, o governo anuncia recursos para a educação. Encontrar a tranquilidade nas páginas de um livro é a receita para quem chegou ao final de ano esgotado. Um ano e meio depois da redução, a velocidade máxima nas marginais Pinheiros e Tietê, em São Paulo, vai aumentar de novo. A medida foi anunciada oficialmente hoje pelo prefeito eleito João Dória, do PSDB, e vale a partir de 25 de janeiro. Na pista expressa, a velocidade vai passar de 70 para 90 km por hora. Na marginal Tietê, que tem pista central, a máxima vai subir de 60 para 70. Na local, a velocidade passará de 50 para 60 km, com exceção da faixa da direita exclusiva para ônibus em horários de pico, que continuará com limite de 50 por hora. O prefeito eleito prometeu implantar sinalização para evitar um aumento no número de acidentes. A prisão de Adriana Ferreira Almeida, conhecida como a viúva da Mega Sena, foi revogada. Na semana passada, ela foi condenada a 20 anos de prisão por envolvimento na morte do marido, René Sena, que ganhou 52 milhões de reais na Mega Sena em 2005. Para que ela cumpra a pena em liberdade vigiada, o juiz exigiu que Adriana compre tornozeleiras eletrônicas que deverá usar. Ela terá que ficar recolhida em casa à noite e nos fins de semana. 7 pessoas foram levadas para depor sob suspeita de envolvimento nas ofensas de cunho racista contra a filha dos atores Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. A operação foi realizada em 2 cidades da Grande São Paulo. Vários celulares foram apreendidos. Entre as 7 pessoas levadas para depor está uma adolescente de 14 anos que confessou que fez as postagens racistas em redes sociais. O governo federal anunciou hoje que vai liberar 850 milhões de reais para programas voltados ao ensino médio. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, os recursos estavam previstos no orçamento deste ano e permitirão a abertura de 82 mil vagas no programa MédioTech, uma extensão do Pronatec que oferece cursos técnicos junto com o ensino médio, além da implementação da política de escola em tempo integral. Os programas fazem parte da medida provisória da reforma do ensino médio proposta pelo governo há 3 meses. A literatura está sendo usada como válvula de escape para uma realidade dura marcada por ataques terroristas, crise econômica e corrupção. Your absolute, unquestioning loyalty. A série é americana, mas a trama com tantas intrigas, bastidores do poder e corrupção de House of Cards lembrava demais a realidade que a Solange acompanhava aqui no Brasil, na vida real. E o entusiasmo dela acabou na metade da série. Me dava uma sensação tão ruim, assim, um embrulho no estômago mesmo. Quando o programa de TV que deveria relaxar a publicitária deixou mais estressada, ela procurou buscar outras histórias para que, pelo menos por alguns minutos, pudesse esquecer a situação da política brasileira. A cada página, um alívio. A literatura predileta da publicitária é a ficção. É um momento que você não precisa pensar e nem, vamos dizer, relativizar coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia. É um momento que você está ali só criando imagens e se entretendo com aquela leitura. Pela lista dos livros mais vendidos em 2016, dá para perceber que boa parte dos brasileiros está com hábitos parecidos com os da Solange, querendo ler algo bem diferente da política nacional. Dos 10 títulos do ranking, 4 são de youtubers brasileiros. Marco Túlio, do canal Authentic Games, está na 5ª colocação com 140 mil exemplares vendidos de Vivendo uma Vida Autêntica, seguido de Muito Mais que 5 Minutos, 2 Mundos, um Herói e Herobrine, a Lenda. Dos youtubers Kéfera Butchman, Rezende Evil e da dupla Pac Mike. Para esse psicólogo, a leitura pode ser uma válvula de escape, mas é preciso dosar com a realidade. É extremamente importante ter essas coisas muito balanceadas, para que, na verdade, quando você entre no movimento de ter algum prazer, para que você tenha alguma recompensa por tudo aquilo que você está passando, para que no dia seguinte, quando você iniciar um trabalho, iniciar alguma coisa difícil, iniciar algum tipo de processo que lhe cause algum estresse, você vai estar muito mais apto, muito mais ágil, com um pensamento muito mais claro e resolver os problemas. Cortella, como se diz lá no interior, né? Ler é bom demais, né? Bom, nossa, ele faz com que você viaje no tempo,
faz cessar algumas coisas à tua volta, faz refletir, meditar, é claro. Né? Eu sempre brinco, o livro é a mais antiga plataforma de ensino à distância, né? Porque é algo que você carrega, né, contigo e vale demais, é uma das coisas mais fortes. Eu tenho uma emoção, né? Não só porque sou escritor também, mas porque sou um leitor, né? Contumaz, eu adoro, é difícil eu não estar em algum momento tendo alguma atividade em que a leitura faça parte. Normalmente 2, 3 livros ao mesmo tempo, né? Não, claro, né? No mesmo momento, mas em momentos espalhados. Mantenho um no cabeceira da minha cama, né? O outro no meu escritório, coisas quando eu estou em viagem. Avião, por exemplo, é um sossego que você lê por um bom tempo. Eu gosto demais, acho especial. Vale lembrar que pessoas como Cortella são exceção no Brasil, né? Apesar dessa mudança aí no tipo de literatura que é vendida no país, né? Por qualquer pesquisa aí comparativa mostra que o brasileiro lê pouco, na comparação até com outros países da América Latina, Sim, né? Mas isso ainda, né? Nós estamos só iniciando agora um processo de escolarização mais intenso nos últimos 20 anos. A gente tem desvantagem em relação a países como Paraguai, Argentina, Uruguai, né? Que iniciaram muito antes esse processo. Agora é coisa boa. Eu não deixo... Eu estou lendo coisas agora que não me tiram da realidade, mas me dão um certo refresco em relação a ela mesma. Estou lendo Trópicos Utópicos, do economista e filósofo Eduardo Janete da Fonseca, uma coisa sobre o Brasil, que é muito gostoso. Estou lendo a última parte agora, né, do nosso Leandro Carnal e o Clóvis de Barros Filho, que é Felicidade ou Morte. São coisas que a gente não deixa passar. E de vez em quando eu leio até meus livros. E por falar nisso, são vários, né? Você sabe que tem um que está 18 semanas na lista de mais vendidos na área de autoajuda e esoterismo. É claro que o livro não trata de esoterismo, ele está até colocado nessa condição. E eu gosto de imaginar, né, que as pessoas possam mergulhar na literatura como essa condição. É um refresco bom. A gente fica irritado, eu especialmente, quando eu digo, você não tem um livro para me indicar para eu matar o tempo? Pô, dá uma raiva quando alguém fala isso. Porque o livro não mata o tempo, ele faz viver o tempo. Né? Ele não mata de jeito nenhum. O Reinaldo Beto aqui, para a gente encerrar, não existe desculpas para não ler, mas os livros são caros. São caros. O Brasil ele tem uma taxação muito forte em cima de alguns custos na área de publicações que é fora de propósito. É mais fácil você comprar uma garrafa de bebida até do que um livro. Agora, deixa eu fazer uma confissão indiscreta, que eu não sei os alunos do Cortella, mas os meus, hoje ninguém mais compra livro, né? Eles baixam os livros digitalizados pela internet e normalmente até sem pagar direitos autorais, né? Então, mas é uma parte que só, outros já estão voltando a pegar o papel. O papel, ter a ideia do tato, etc. É um movimento anterior. Vários de nós, até na nossa juventude, a gente às vezes pegava o livro emprestado e não devolvia. Que é um jeito de baixar, mais antigo. Agora o Jornal da Cultura dá o direito de resposta ao Jornal Folha de São Paulo, mais precisamente ao Datafolha, em razão de comentários do historiador Marco Antônio Villa na edição de 12 de dezembro. Villa considerou, nas palavras dele, picaretagem a pesquisa que apontava a vitória do ex-presidente Lula contra todos os possíveis adversários do primeiro turno e de Marina Silva no segundo turno também contra todos os prováveis candidatos à presidência da República. Em nota, o Datafolha diz que causa estranheza a insistência do historiador em difamar o Instituto em diferentes edições, sempre que uma pesquisa é pautada. O Datafolha reitera que, por mais de 30 anos, construiu sua credibilidade com base em rigor metodológico, transparência. O monitoramento contínuo da opinião pública realizado pelo Instituto é repertório reconhecido para a compreensão de mudanças em diversos cenários do país. A história do Instituto é sua maior credencial. A nota é assinada por Mauro Paulino, diretor técnico do Datafolha. Veja, em instantes, vereadores de São Paulo aprovam reajuste dos próprios salários. E usina de Itaipu bate recorde mundial na produção de energia. Os vereadores de São Paulo aprovaram hoje um aumento de 26% dos próprios salários. Cada um dos 55 vereadores passa a receber quase R$19 mil a partir do dia 1º de janeiro. O impacto anual nas contas do Legislativo é de R$2.600.000. A votação foi feita em 5 minutos na última sessão do ano. Rogério.
Votação rápida, hein? Veja, acho que pegou muito mal para a Câmara, né? Uma parte desses vereadores sequer irá se beneficiar desse aumento, porque não foi reeleita e, portanto, não fará parte da próxima legislatura, né? Acho que é um sinal totalmente equivocado em tempos de aperto fiscal e crise econômica que o país atravessa. Acho que a Câmara, o prefeito não pode nem fazer nada, né? Não tem nem poder de veto nesse caso, né? A medida não foi legal, quer dizer, os vereadores estão ajustando os salários ao salário dos deputados estaduais, né? Mas é a velha conhecida reação em cadeia, né? Se aumenta o salário de uma determinada categoria, aí todas as outras que estão atreladas a ela acabam pegando o trem, né, da alegria e se beneficiando. Está aí uma categoria que deveria servir, né? Pois é. Você sabe que em relação ao aumento de salário acima do que deveria e aumento de velocidade na marginal acima do que deveria, eu só posso dizer assim, que pena. Papai Noel mandou um recado direto das terras geladas da Lapônia, na Finlândia. É lá que fica a casa do velhinho mais requisitado nesta época do ano. Milhares de cartas ainda estão sendo lidas na casa do Papai Noel. É uma corrida contra o tempo para responder às crianças do mundo até o próximo final de semana. São 32 mil correspondências diárias. Como todo ano, Papai Noel mandou a tradicional mensagem de Natal. Vamos estender as mãos aos que realmente necessitam de ajuda. O verdadeiro clima de Natal é a compaixão. Na Alemanha, o Papai Noel escalou um dos prédios mais altos de Berlim para entregar presentes para as crianças. E nas capitais da Coreia do Sul e da França, a aventura foi dentro de aquários. Na Espanha, 10 mil Papais Noéis participaram de uma corrida pelas ruas de Madrid. É uma tradição para arrecadar fundos para instituições de caridade. Nesta vila medieval nos Alpes franceses, a atração são os presépios. Eles formam mais de 450 cenas que recontam o nascimento de Cristo. Anualmente, 50 mil turistas visitam a região nessa época. Você acredita em Papai Noel, Mário Sérgio Cortella? Já acreditei com muita intensidade. Mas nos últimos 3 anos eu perdi um pouco. Você virou o Papai Noel, né? A barba vai embranquecendo, a gente começa a achar que tudo aquilo que ele está fazendo é mero brinquedo. Mário Sérgio Cortella, boa noite. Muito obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Rogério Schmidt, boa noite. Obrigado. Um Feliz Natal para os dois, né? Teremos com gosto também. Né? E para você também que me acompanhou aí por todo esse ano. Hoje eu não vou te dar o Feliz Natal, tem que antecipar o Feliz Natal. Muito obrigado, boa noite, um Feliz Natal para você, porque eu saio agora de recesso e só volto no finalzinho, no inicinho do ano que vem. E a gente termina esta edição falando de um recorde mundial. A usina de Itaipu, que pertence ao Brasil e ao Paraguai, ultrapassou 3 gargantas na China na geração de energia. São 100 milhões de megawatts-hora este ano, suficiente para atender o Brasil por 2 meses e 16 dias e o Paraguai por 7 anos. Então é isso. Um ótimo Natal para você e uma ótima noite. Nos vemos em 2017.